Olá, tudo bem? Eu sou Otávio Augusto, aluno do segundo ano do ensino médio técnico em mecatrônica. E esse é o podcast Inclusiva, o podcast do NAPNE do IFPR Campus Paranavaí, realizado em parceria com o Grupo TEIA, Tecnologia, Educação, Informação e Arte. Nesse episódio, vamos falar sobre um tema muito importante, autismo. E o nosso entrevistado de hoje é o juiz substituto da comarca de Bela Vista, no Paraíso, no Paraná, Luiz Ricardo Fugoni, que fará um bate-papo conosco sobre o transtorno do espectro autista na vida adulta e os desafios na formação acadêmica e profissional. Ricardo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Acho muito importante que a gente tenha essas possibilidades de falar desse tema tão importante, né, que é o autismo. Então, prazer estar aqui falando com você, Otávio, com a Joana, com o Iago. Eu que agradeço pelo espaço. Convidamos para conduzir essa entrevista os estudantes Iago e Joana, do IFPR, Campus Paranavaí, que fazem parte do projeto de ensino Autismo, Conhecer para Transformar, coordenado pela professora Renata Paranari. Eu sou Iago, estudante do terceiro ano do Técnico Informática integrado ao ensino médio aqui do IFPR Campus Paranavaí. Eu sou a Joana, do curso de Agroindústria do Técnico Integrado do IFPR. Então, bora lá para o nosso bate-papo? Bom, doutor Ricardo, olhando para sua infância, você consegue enxergar sinais do espectro? Veja, muitos sinais. Eu sempre soube que eu era uma criança diferente. Eu não gostava de interagir com as outras crianças. Eu precisava vestir roupas sempre muito largas, sempre as mesmas roupas. E até hoje as minhas roupas são largas, né? Precisa ser uns dois números acima. Eu tinha uma enorme seletividade alimentar. Eu não gostava de sair para brincar na rua, minhas conversas eram com adultos, eu não conseguia interagir com crianças, então eu sempre soube que eu era uma criança diferente. Como eu não tive atraso de fala, eu sempre falei desde novo, nunca se desconfiou. Na verdade, uma única vez, a minha avó me levou no médico do postinho, posto de saúde, e disse: doutor, tem uma coisa diferente com esse menino não sai de casa, o que está acontecendo com ele? E o médico não deu muita bola, o médico falou: não, melhor assim, a rua é perigosa, deixa ele em casa mesmo. E assim foi, assim eu fui crescendo uma criança muito retraída, com muita dificuldade de me relacionar. Então, no período da sua infância, sua família não tinha conhecimento desse diagnóstico? Não, não tinha. Houve apenas este episódio de desconfiança, né? Mas como o médico disse que não era nada demais, eu fui crescendo, né? Uma criança diferente, depois um adolescente diferente. Pelo fato de ser diferente, eu era uma vítima fácil para o bullying, né? Os aluninhos saíram da sala de aula, vamos passear ali na praça, ali no shopping. Eu não conseguia ir, porque eu não conseguia estar em lugares com muita gente, né? Então, como eu não conseguia me enturmar, era uma vítima fácil, né, para o bullying. Eu sempre notei que tinha algo diferente comigo. Na infância, na adolescência, eu sempre notei. Não sabia o que era. Eles falavam: o Ricardo é chato, o Ricardo é estranho, o Ricardo é esquisito, é enjoado. Eu achava que era só isso, sou chato e enjoado. Mas hoje vejo que são sinais do autismo que já estavam presentes. E como foi a sua trajetória educacional? Eu nunca tive assim grande dificuldade na escola. Na verdade, como desde muito pequenininho eu fui muito apegado a rotinas, a tarefas, a regras estabelecidas e a seguir essas regras, né? A rotina da escola era algo tranquilo para mim, porque existia uma rotina, né? Eu ia para a sala de aula no mesmo horário, fazia sempre as mesmas coisas, então era algo que eu me encaixava ali. Então eu nunca tive dificuldade com a escola. Minha dificuldade mesmo era quando terminava a sala de aula, né? Porque eu era com muita dificuldade de relacionamento com as outras crianças, com os outros adolescentes, eu sofria bastante bullying. Estudei a vida inteira em escola pública, né? Quando eu cheguei na oitava série, que era o último ano do ensino fundamental, né? Hoje em dia eu acho que é o nono ano, uma professora falou: olha, você vai estudar na escola técnica. A escola técnica Pandiaca Lógeras era uma escola particular de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, que era a melhor escola da cidade, né? Uma escola particular que o preço da mensalidade era o valor de uma faculdade, era muito caro. Falei: professora, não tem a menor condição, eu sou pobre, a minha família era pobre, a gente era da periferia de Volta Redonda. E ela falou: não, mas eles têm umas bolsas para alunos carentes, eu vou te ajudar. Ela me deu um catatal de livros para que eu pudesse estudar, e assim eu consegui fazer o meu ensino médio nessa escola. Como era uma escola muito boa, ela me deu uma bagagem muito boa para fazer vestibular, né? Eu fiz
o ProUni, consegui bolsa pelo ProUni, consegui também pela Universidade Federal Fluminense para estudar engenharia, consegui também pelo Polo de Ensino à Distância fazer a faculdade de matemática pela mesma Universidade Federal Fluminense e passei num concurso público para o INSS. Me tornei servidor do INSS com 18 anos e 6 dias de idade. Né? Então, neste ano que eu saí do ensino médio, eu não comecei nenhuma dessas faculdades que eu passei. Como eu vou trabalhar, eu comecei logo a trabalhar no INSS. Bom, agora na sua vida adulta e profissional, quais são os seus maiores desafios? Sempre foi algo muito difícil para mim. Quando eu entrei no INSS neste momento, era uma época que o INSS tinha muitas filas, era muito desorganizado o atendimento, então a agência muito cheia, eu toda hora tendo que perguntar para os colegas como que faz isso, como que faz aquilo. Aquilo me desgastava a nível absurdo, até por isso mesmo eu decidi naquele momento não fazer nenhuma faculdade, porque toda a minha energia ia para o trabalho. Quando eu percebi, com o passar das semanas e dos primeiros meses no INSS, que tinha norma, tinha instruções normativas, tinha lei, tinha decreto. Se eu estudasse aquilo e aplicasse no meu trabalho, eu não ia precisar perguntar para ninguém. E para mim, não precisar falar com gente era maravilhoso na época. Então, eu falei, bom, vou estudar as normas. E comecei a pegar gosto por normas. Foi aí que eu decidi, já que eu gosto tanto de normas, vou fazer direito. E qual conselho você daria para o Ricardo lá do passado que ainda estava sem diagnóstico? Mudaria muito se eu tivesse esse diagnóstico mais cedo, né? O próprio desenvolvimento da minha carreira profissional seria diferente. Eu passei 10 anos no INSS. Depois que eu consegui construir as minhas rotinas de trabalho e seguir as minhas rotinas de trabalho, né, estudando as normas, estudando os fluxos de atendimento, tudo ficou mais fácil. Hoje eu vejo que esse apego à rotina, esse apego a programações é uma característica do autismo, só que eu tive que aprender isso na marra. Então foi um grande sofrimento para mim. Quando eu saí do INSS, eu já tinha me formado em Direito, né, e passei no concurso para oficial de Justiça também lá no interior do Rio de Janeiro. Eu já sabia que eu precisava novamente criar rotinas, entender essas novas rotinas, para só então eu ter um certo nível de conforto nessa profissão nova. Isso levou mais ou menos um ano e meio. Mas eu já sabia que era uma característica minha, essa necessidade de me apegar às rotinas. Né? Passados 7 anos como oficial de justiça, eu fiz o concurso para juiz de direito, me tornei juiz de direito. Estou há menos de um ano como juiz de direito e ainda estou nessa fase. Né, de adaptar as minhas rotinas, de entender exatamente os fluxos de trabalho, para eu me sentir finalmente confortável. Tem sido muito prazeroso, muito gratificante, mas ainda não confortável, porque ainda eu tenho que lidar com muitas situações surpreendentes, né? E dada a rigidez mental, que é uma característica do autismo, eu sei que isso vai passar e o fato de saber que isso vai passar em algum momento me alivia meu sofrimento. Só que lá atrás eu não sabia. Lá atrás eu tinha que lidar com isso sem saber o que era. Eu tinha que, na marra, ir me adaptando até achar um ponto bom aí de seguir essas rotinas. E enquanto isso era muito sofrimento, muita angústia. Então, se eu tivesse o diagnóstico lá atrás, teria sido tudo muito mais fácil. O quão importante você diria para as pessoas hoje em dia, para a população mesmo, em geral, sobre a informação? Quão importante é ter informação sobre o autismo? Veja, a gente só se desenvolve plenamente quando a gente conhece as nossas capacidades, as nossas potencialidades e nossas limitações. Com o diagnóstico do autismo que eu tive agora já na vida adulta, com 33, 34 anos, eu passei a compreender todas as limitações que eu já tinha, uma boa ideia que eu sempre tive, mas passei a entender qual a origem, né, dessas limitações. Eu conheço também as minhas potencialidades, eu sei onde eu vou bem, onde eu estou na minha zona de conforto, que eu posso efetivamente fazer coisas muito boas. Então hoje eu consigo construir os caminhos da minha vida de um modo muito mais tranquilo. Eu sei quais são as minhas potencialidades, sei quais são as minhas limitações. Essa informação do diagnóstico permite à pessoa esse nível de informação sobre si mesmo, para que possa construir os seus próprios caminhos, conhecendo o que ele pode fazer, o que ele não pode, onde é mais tranquilo, onde é mais difícil. Mas, sobretudo, quando a gente trata do diagnóstico na infância,
ele é ainda mais importante, porque muitas vezes o autista precisa de um certo nível de suporte para se desenvolver. Eu consegui estar no mercado de trabalho sem ter nenhum tipo de suporte, eu nem tinha informação que eu era autista. Mas é muito importante que as crianças que eventualmente estejam no espectro autista tenham esse diagnóstico precocemente e possam se desenvolver. Eu fiquei muito assustado. Eu tenho um menino de 6 anos autista. Quando eu fui matricular esse menininho na escola, a primeira coisa que eu perguntei: vocês têm alunos autistas aqui? A escola disse: não, nós temos, sim, nós temos. E eu já fiquei um pouco aliviado, né? Nós temos uns 3, 4 alunos que são autistas, mas a gente tem uns 5 ou 6 que a gente sabe que eles são autistas. Eles têm todas as características, mas os pais se negam a buscar o diagnóstico. Quando a gente aborda com os pais falam: não, meu filho é perfeito, meu filho não tem nada disso. Então veja, essa visão turva de que o autismo é um sinônimo de incapacidade, é uma sentença de incapacidade, e eu estou aqui para falar com vocês que não é. Veja, eu tenho uma vida profissional, eu estou há 18 anos no serviço público, eu tenho 36 anos de idade, metade do meu tempo de vida trabalhando, e eu sou autista. Então veja que não necessariamente é uma sentença de incapacidade. A pessoa pode crescer, pode se desenvolver, mas uma criança que está no espectro precisa dessa intervenção precoce, precisa dessa intervenção o quanto antes. Este negacionismo dos pais de buscar esse diagnóstico, de buscar essa compreensão, faz com que essas crianças estejam perdendo uma oportunidade de desenvolvimento. É por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está aqui nesse podcast, por isso que mais tarde a gente vai estar lá no Centro de Convenções falando sobre isso. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente expor esse assunto, mais a gente vai quebrando esse estigma, mais a gente vai quebrando esse preconceito e mais oportunidade de desenvolvimento a gente vai estar dando para essas crianças que lá na infância não está tendo oportunidade de se desenvolver, e mais oportunidade a gente está tendo para adultos que eventualmente não foram diagnosticados ainda, que eles possam ter esse autoconhecimento para planejar melhor, né, o seu caminho para o futuro, a sua caminhada. Nós do projeto Autismo Conhecer para Transformar agradecemos, né, a sua presença aqui e a sua fala, e repassamos a fala para o nosso apresentador, Otávio. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Inclusiva, o podcast do NAPNE, Campus Paranavaí, produzido em parceria com o Grupo TEIA, Tecnologia, Educação e Formação, Arte, e o projeto de ensino Autismo, Conhecer para Transformar. A gravação foi realizada no estúdio do Pode Educar, sob a coordenação dos professores Felipe Bonifácio, Esther Bach e Elisete Cruz. O episódio foi apresentado por mim, Otávio Augusto, com a participação dos estudantes Joana Carolina Tormena e Iago Henrique Gaspar. A edição foi realizada pelos bolsistas Eduardo Hermesdorf e Gustavo Sivieri. A produção ficou aos cuidados de Rafaela Yoneyama e Maria Clara Polidoro. Esperamos que tenha gostado de nos ouvir. Para saber mais sobre o nosso projeto, você pode acessar as nossas mídias digitais.